Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a nossa aula 8, se eu não me engano. Meu nome é Rosine Rasson Marques e o meu objetivo é ajudar você, advogado, a faturar 10 mil por mês com o seu próprio escritório de advocacia. Mesmo que você tenha começado agora, mesmo que você não tenha clientes, mesmo que você esteja começando do zero, tenha acabado de se formar, a ideia é que eu possa te ajudar a alcançar aí teus objetivos. Bom, antes de começar, vou dar um recadinho aqui. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo que eu sei, tudo que eu tenho de experiência em gestão de escritórios e em como vocês conseguirem abrir o próprio escritório e ter um faturamento de 10 mil reais por mês. Eu passo esse conteúdo para vocês de forma gratuita, com a minha dedicação, com a minha vontade. Essa aula fica aqui, salva no Instagram, também fica no YouTube, então encaminhem para quem vocês quiserem, para quem vocês conhecerem, se vocês acharem legal, compartilhem. Isso me ajuda bastante. E hoje tem um recado a mais, uma novidade, né? A partir de semana que vem, a gente entra na maratona da Masterclass ADV Number One, que vai ser uma Masterclass onde eu vou trazer para vocês um apanhado geral de tudo que a gente viu até agora, de coisas novas, para ensinar vocês a abrirem o escritório de vocês e terem um faturamento mínimo aí de 10 mil reais por mês. Então, Rosine, mas vai dar certo? Vai, se vocês seguirem tudo que eu falo aqui, se dedicarem, vai dar certo. Então, venham, se inscrevam, tem lá no link da minha bio, a inscrição é gratuita, o evento é 100% gratuito, tá lá no link da bio, então vão lá depois, se inscrevam, porque a Masterclass vai ser muito legal, vai ter muito conteúdo bacana, vai valer a pena, tá bom? Bom, gente, hoje o tema é processo seletivo, tema da semana. Vim aí falando fiz alguns stories, fiz alguns posts nesse sentido. Tenho o privilégio de ter aqui a minha mãe, que é diretora de RH de uma grande empresa, então ela também vai poder dar uns insights aqui de processo seletivo, com certeza, porque tá bem dentro da área dela. Mas eu vou falar bastante hoje sobre o processo seletivo e a importância dele lá no teu faturamento desses 10 mil reais por mês, né? Então, tudo dentro do escritório é uma engrenagem, tudo é um funcionamento único, né? Uma máquina aí que tem que funcionar única e contínua. Então, quando a gente fala de processo seletivo, a gente entra na questão de turnover, a gente entra na questão de tempo, de eficiência, de produtividade, várias coisas que impactam diretamente no teu faturamento, né, no teu lucro. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Começando. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é uma coisa que eu venho falando há algum tempo, é repetitivo, eu sei, mas missão, visão e valores são necessários para guiar aí os passos do teu escritório, do teu planejamento estratégico. E aí, como que isso entra no teu processo seletivo? Bom, você precisa escolher pessoas que vão te ajudar a alcançar aquela missão e aquela visão, e ao mesmo tempo que compartilhem os valores do teu escritório. Então não adianta nada eu contratar uma pessoa que não compartilha com os valores da minha empresa, do meu escritório, porque eventualmente eu vou acabar tendo algum problema em relação a isso, né? Grande chance disso acontecer. Então, tudo se baseia lá na missão, visão e valores, principalmente quando a gente está falando de gestão de pessoas, e processo seletivo é gestão de pessoas. Então, por favor, fiquem atentos, tenham isso sempre em mente, batam, lembrem, anotem, tenham de forma visual para vocês saberem qual é a missão, a visão e os valores do escritório de vocês, e para que vocês consigam direcionar o processo seletivo de acordo com essa missão, visão e valores. Beleza? Partindo para uma questão mais prática,
Nós vamos falar agora dos requisitos da vaga. Então, quando vocês publicarem uma vaga, né? Aqui é importante dizer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá bom? Então pode ser que você consiga faturar os seus 10 mil sozinho por mês, tudo bem, mas vai chegar um ponto onde você vai precisar de alguém para te ajudar. Seja alguém para te ajudar no escritório, seja alguém para te ajudar com a sua família, seja alguém para te ajudar. Ninguém faz nada sozinho, faz tudo sozinho, né? A gente precisa de pessoas. Então, muito importante que a gente entenda que a gente vai precisar de pessoas no caminho do nosso escritório, tá? E aí vamos voltar lá. Requisitos da vaga. Quando a gente fala em requisitos da vaga, eu não tô falando aqui só em habilidades e competências técnicas, mas também em habilidades e competências comportamentais, emocionais, tá? Vamos lá. Não adianta eu colocar lá que eu preciso de uma pessoa que saiba peticionar, que eu preciso de uma pessoa que saiba usar o sistema do Projude, enfim. Eu preciso colocar quais são as habilidades comportamentais e emocionais que eu também espero dessa pessoa, né? Por quê? Porque eu tô falando de seres humanos, tô falando de pessoas. Gestão de pessoas envolve comportamento, né? E o comportamento esperado precisa estar descrito nos requisitos da vaga, para que a pessoa, quando ela lê aquilo, quando ela olhar, ela possa dizer: opa, essa vaga é para mim, ou não, essa vaga não é para mim. Eu preciso ser muito comunicativo. Eu sou mega tímida, não gosto de falar, gosto de trabalhar eu e o computador. Eu sei que essa vaga não é para mim. Esse é um requisito comportamental, né? A comunicação não é um requisito técnico, em tese, né? É um requisito comportamental. Então é muito importante que os requisitos da vaga reflitam realmente o que você espera. Por quê? Muitas pessoas, elas vão só ler os requisitos da vaga antes de aplicar para essa vaga. Então elas não vão entrar no teu site, elas não vão conversar com pessoas que trabalham com você para saber como é que é, como não é. A grande maioria das pessoas vai ler os requisitos da vaga e vai falar: pô, essa vaga é para mim, ou não, essa vaga não é para mim, e vai mandar o currículo. Então, sejam fiéis aos requisitos da vaga, tá? Ao que vocês esperam dos candidatos. E quando eu digo sejam fiéis ao que vocês esperam, é de coração aberto mesmo, sabe? Sejam sinceros. Olha, eu quero que a pessoa que vai se candidatar a essa vaga seja uma pessoa super comunicativa. Eu quero que a pessoa que vai se candidatar a essa vaga tenha experiência com sustentação oral. Eu quero que a pessoa que vai se... Entendem? Tem que ser uma coisa real. Não adianta você colocar lá que você quer uma pessoa proativa, que você quer uma pessoa perfeccionista, que você quer... Se não é isso que você espera de verdade, se você tá seguindo um padrão ali de uma vaga que você viu em algum lugar, as coisas precisam se adequar ao seu escritório, ao seu negócio, à sua forma de trabalho, à sua missão, visão e valores. Beleza? Próximo. Respeito aos candidatos e respeito dos candidatos. Quando a gente fala em respeito aos candidatos e respeito dos candidatos, a gente está falando do quê? A gente está falando em você, da mesma forma que ser fiel ao que está, né, lá na descrição da vaga, você tratar as pessoas com respeito. Não adianta você se colocar numa posição de eu sou o recrutador, o escritório é meu, o faturamento é meu, então eu vou tratar a pessoa da forma X, da forma Y, ou eu vou ser muito firme porque eu quero ver como que ele responde a pressão na entrevista. Você precisa ser respeitoso. Respeitoso em todos os níveis. Você não vai fazer perguntas que deixem essa pessoa desconfortável. Você não vai fazer insinuações que deixem essa pessoa desconfortável. Você precisa ter respeito ao candidato. A pessoa que está ali se expondo naquele momento para atender os teus requisitos, né? Os requisitos que você colocou lá na vaga e para tentar suprir as tuas expectativas. Então,
Uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala em processo seletivo, é uma coisa que eu tento sempre, eu prezo muito nos processos seletivos que eu faço, é ser leve, para que a pessoa não fique nervosa, para que a pessoa consiga expressar tudo que ela tem que expressar, para que a pessoa consiga me passar de fato o que ela tem para agregar no meu escritório. Se eu chego e paulada, deixa a pessoa nervosa, deixa pra ver como a pessoa se sai sob pressão, ou pra, sei lá, pra fazer um teste, pode ser que eu acabe desrespeitando esse candidato em algum aspecto, e ele ou ela fiquem de alguma forma constrangidos e com dificuldade de transmitir tudo que eles têm de potencial e tudo que eles poderiam transmitir para mim. E isso não é prejudicial só para eles, é prejudicial para mim também, né? À medida que eu posso ter uma impressão errada da pessoa que eu tô entrevistando, da pessoa que eu tô selecionando, e não selecionar às vezes uma pessoa por causa de um comportamento meu. O mesmo funciona no inverso, né? O candidato tem que ser respeitoso com a pessoa que tá fazendo a entrevista. Então, eu já cheguei numa entrevista, já fui conversar com um candidato, e o candidato falou assim pra mim: ah, mas eu tô aqui porque eu quero relacionamento, porque eu acho que teu escritório é um escritório que tem nome, e eu trabalho numa balada, e eu sei que aqui vocês atendem tais empresas e tais empresas, e eu quero que essas pessoas vão trabalhar lá na minha... Vão curtir o final de semana lá na minha balada. Então, assim, ele foi totalmente desrespeitoso à medida que ele falou que ele não tava lá pra fazer o que eu estava propondo, né? Que é pra exercer aquela atividade, que o interesse dele não era esse, que o propósito dele não era esse, que ele tava ali pra puxar os meus clientes para um outro ramo, para uma outra ideia de um negócio dele. Então, também já entrevistei candidatos que falaram assim: ah, mas isso aí eu não vou fazer. Isso aí não é trabalho de advogado, isso daí é trabalho administrativo, eu não vou fazer isso. Entendeu? Não é o que ele falou. Entendam. O advogado pode não querer fazer um trabalho administrativo de alguma forma, alguma coisa que ele acha que serve mais para o back office, que serve mais para um estagiário, tudo bem. Na cabeça dele, né, dentro da organização do escritório, isso às vezes muda. Mas ele olhar na cara do entrevistador ou do sócio responsável por aquele processo seletivo, né, e falar: eu não vou fazer isso porque isso é porcaria, isso é pouca coisa e eu sou muito mais do que isso, passa um tom de arrogância, passa um tom de enfrentamento, passa um tom de desrespeito. Então, da mesma forma que eu, Rosine, eu prezo muito por ser leve nas minhas entrevistas, por deixar as pessoas à vontade, por conseguir criar um ambiente onde elas liberem, né, e me passem tudo que elas têm de melhor, eu também espero isso de volta. Eu não contrato e eu não gosto de fazer um processo seletivo. E eu não gosto de fazer um processo seletivo onde a pessoa seja arrogante, onde a pessoa me menospreze ou menospreze a atividade que eu tô propondo, né, que eu tô selecionando. Que mais? Etapas, né? Então, eu, Rosine, no meu escritório, geralmente o processo seletivo ele se dá em 2 ou no máximo 3 etapas. O que é importante da gente deixar muito claro? Demoradas, etapas longas, etapas que cansem. Desculpa, cortou, né? Me avisa se já voltou, por favor. Essas etapas, elas não podem ser longas. Deixa eu ver se agora melhora. Obrigada, mãe. Essas etapas não podem ser longas, não podem ser muito demoradas. Por quê? Elas cansam os candidatos, eles têm outras etapas, eles têm muitas vezes outros processos seletivos que eles participam. Então, é importante que as etapas sejam eficientes, produtivas, que não tenha muita enrolação, beleza? Então, vamos lá, etapas do processo seletivo. Como eu falei, as minhas etapas geralmente são 3, tá? Primeira etapa, análise de currículo.
Eu faço análise de currículo sempre. Eu não vou para uma entrevista sem ler o currículo do candidato, tá? Segunda etapa, entrevista. Às vezes, dependendo da atividade, dependendo da vaga aberta, eu crio uma terceira etapa de prova técnica, tá? Essas entrevistas, por exemplo, às vezes também elas podem ser divididas. Isso é legal, bem legal de acontecer. Vejam, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa questão das entrevistas divididas é o procedimento, a estrutura da empresa e a estrutura hierárquica do escritório, ela não precisa ser vertical, né? Até porque na grande maioria dos escritórios não tem advogado empregado, né, os estagiários também não têm contrato de trabalho, só de estágio. Geralmente o contrato de trabalho é só no back office. Mas, então, o que é legal? A gente tem uma estrutura horizontal, de hierarquia horizontal, né? Não é uma hierarquia tão verticalizada, de cima para baixo, né? E aí, o mais bacana nessa etapa de entrevistas, quando é necessário, é dividir a entrevista com pessoas de diversas áreas e diversos níveis do escritório. Então, por exemplo, eu vou contratar um advogado. Eu vou chamar um sócio de outra área. Eu vou chamar um coordenador de outra área. Eu vou chamar um outro advogado para entrevistarem esse mesmo advogado. Por quê? Porque aí eu posso ter impressões diferentes e juntar essas impressões com a minha e ver se de fato faz sentido. Ah, Rosine, mas você acha que vale a pena? Quem manda é o sócio decide. Tudo bem, o sócio decide, mas às vezes ele pode ver alguma coisa que você não viu. Ele pode saber alguma coisa que você não sabe. Ele pode perceber. É uma questão de volta comportamental, tá? Então, às vezes, vale a pena fazer isso, quando é necessário. Então, vamos lá. 3 etapas. Primeira, análise de currículo. Existem N regras para a elaboração de um currículo, né? Ah, não coloque tal coisa, não coloque outra coisa, não coloque foto, não coloque, sei lá, não coloque um monte de coisa, coloque isso, coloque aquilo. No meu ponto de vista, tá? Pra mim, o que eu olho num currículo quando chega no meu escritório? O tempo que as pessoas ficaram em cada lugar onde elas trabalharam, porque isso indica uma questão de... Às vezes pode ser uma questão de resiliência, às vezes pode ser que o escritório onde ela trabalhava antes não era um bom escritório, por isso a pessoa acabou saindo rápido, mas ele pode indicar, dar alguns indicadores interessantes. Outra coisa que eu vejo são experiências técnicas. Então, por exemplo, se a pessoa sabe mexer num sistema, sabe mexer no outro sistema. Por quê? Porque isso é relevante. Às vezes, se eu tenho um sistema no meu escritório, por exemplo, trabalho com o Projude, tá? Se eu vou trabalhar com o Projude hoje e eu tô contratando um estagiário, um advogado ou um estagiário, e ele já sabe trabalhar com o Projude, pra mim é muito mais fácil do que eu ter que ensinar ele, né? Então, é um requisito? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas às vezes, se não for e a pessoa trouxer isso como uma experiência, é uma coisa que vai pesar no currículo dela. Vejam, tem coisas que a gente coloca lá no requisito da vaga. Então, por exemplo, eu atendo uma empresa de telefonia. Quando eu vou contratar advogados ou estagiários para essa empresa de telefonia, eu coloco. A experiência com telefonia pode ser um diferencial. Então, entendem? São questões que, por mais que você não vá olhar o currículo daquela pessoa para ver a faculdade, ou às vezes vai olhar para ver a faculdade, em qual período ela tá, o que ela fez, arará. Ali na análise do currículo tem coisas que podem agregar para você na hora da entrevista. Mas pra mim, a menos que seja muito discrepante, eu tô contratando um advogado para consumidor e a pessoa que me mandou o currículo, ela me disse que ela tem experiência em todas as áreas de direito, menos em consumidor. Ou ela me disse que ela não gosta de direito do consumidor no currículo dela, sei lá. A menos que seja uma coisa muito discrepante, eu dificilmente vou rejeitar uma entrevista por causa de um currículo. Por quê? E aí vem a segunda etapa. Porque o currículo, ele não representa o candidato. Ele diz um pouco de quais são as habilidades daquela pessoa. Mas
ele não representa o candidato. A hora que você conversa com o candidato, você consegue de fato sentir o que é verdade, o que não é verdade. Até porque no currículo eu posso pôr o que eu quiser, né? Eu posso colocar lá que eu sei advogar em todas as áreas, eu posso, e pode não ser verdade, né? Então, às vezes o currículo impressiona, mas também na hora que você vai conversar, você vê que não é aquilo. Então, a entrevista pra mim é a etapa mais importante do processo seletivo, sem dúvida nenhuma. Lógico, como eu falei antes, respeitados os valores, os requisitos da vaga, o respeito ao candidato e do candidato, tudo isso tem que ter na entrevista. E aí eu comentei nos meus stories essa semana que eu fiz o processo seletivo de uns estagiários lá no escritório, e um estagiário falou assim, e eu quando eu faço o processo seletivo, o que eu faço? Eu apresento a vaga, apresento o escritório, apresento tudo. Falo assim, olha, nosso escritório tem tantos anos, a gente atua em tais áreas, nossos clientes são tais clientes, a vaga que a gente tem aberta é para isso, para fazer isso, isso e aquilo, você vai trabalhar com tal pessoa, vai trabalhar responsável por tal empresa, blá, blá, blá. Falo tudo. Opa, apagou minha luz aqui. Falo tudo. A hora que eu termino, eu falo assim pro candidato, faz sentido pra você essa vaga? Voltou. Faz sentido pra você essa vaga? Faz sentido? É interessante pra você? Por quê? Se eu termino de apresentar a vaga, tá? Apresento tudo, gente, de verdade. Eu apresento valores, data de férias, se já tiver programado, tudo, apresento tudo. Se eu terminar de falar isso e isso não fizer sentido pro candidato, eu não passo para a segunda etapa da entrevista, que é conhecer o candidato, que é saber quais as perspectivas dele, por que ele está aplicando para uma vaga no meu escritório e tudo isso. Eu não vou nem perder meu tempo, e nem o meu e nem o dele. E daí me perguntaram essa semana, tá, mas já aconteceu isso de alguém dizer, quando você terminar a pessoa falar não tem interesse? Eu falei, já inúmeras vezes. Então vejam, às vezes a gente tá falando de uma vaga presencial, às vezes a gente tá falando e a pessoa só quer vaga online, às vezes a gente tá falando de uma questão salarial, às vezes a gente tá falando alguma coisa que não faz sentido pro candidato. E aí quando eu termino, eu pergunto diretamente pra pessoa, de volta, sempre de coração aberto, muito pronta pra receber o que ele tem pra me falar. E eu falo, faz sentido pra você? Porque se não fizer sentido, a gente encerra aqui e eu não vou perder nem o meu tempo, nem o teu, com a próxima etapa da entrevista. Então, acontece sim, e várias pessoas já disseram pra mim, olha, não faz sentido, agradeço teu tempo, agradeço tua explicação, mas pra mim não faz sentido. Então, essa é uma dica muito legal. Bom, se a pessoa entende que faz sentido pra ela, aí eu passo pra uma segunda etapa da entrevista. Peço pro candidato se apresentar, pergunto quais as perspectivas dele, pergunto do histórico, sistemas, o que sabe usar, o que não sabe usar. Até porque pode estar lá no currículo alguma coisa que a pessoa sabe, no final dos contos você percebe que ela não sabe, ou pode ter esquecido de colocar alguma coisa no currículo. Por isso que eu falo, currículo é uma base, ele não te dá 100% do candidato nunca. Não dá pra fazer uma seleção por currículo, entendam isso, tá? Terceira fase. Bom, quando o candidato foi bem na entrevista, cumpriu lá os meus requisitos ou o que eu esperava, né, na entrevista, e é necessário, eu peço uma prova técnica, tá? A prova técnica, ela pode ser para qualquer coisa. Pode ser, escreva um parágrafo sobre a sua rotina diária. Aí, olha que isso já aconteceu muito comigo. Escreva um parágrafo relatando sua rotina diária. A pessoa vai e escreve: 1, acordo. 2, escova os dentes. 3, tomo café da manhã. Então a pessoa não sabe nem o que é um parágrafo. Então vocês percebem aonde dá pra chegar com alguns tipos de prova técnica? Façam uma petição, uma manifestação. Aconteceu isso, faça uma manifestação. Então você consegue ver como a pessoa escreve, você consegue ver se ela sabe que é uma manifestação, se ela não sabe. Então várias coisas podem acontecer aí nesse meio tempo. Então quando é necessário, nem sempre é necessário, mas quando é necessário, quando é uma atividade mais técnica mesmo, alguma coisa que a gente precise, a gente passa para mais essa etapa que é a prova técnica. Bom, que mais?
troca. Troca na hora da entrevista, troca na hora da análise do currículo. Como assim troca na hora da análise do currículo? Voltando. Recebi um currículo, tá, gente? Como é que eu respondo? Primeira coisa muito importante. Os advogados, os estagiários, o pessoal do back-office, qualquer pessoa que está se candidatando para uma vaga, ela merece o respeito, como eu já falei. Então ela manda o currículo dela, o mínimo que ela espera é que você responda: olha, recebi seu currículo. Nós temos uma vaga, nós não temos uma vaga. Então, o que eu faço geralmente? Eu respondo: agradeço o envio do seu currículo, temos uma vaga aberta para tal atividade, se você se interessar, a gente pode marcar uma entrevista, ou não temos uma vaga aberta, e aí por questões da LGPD, peço autorização ou não da pessoa para que eu mantenha o currículo dela no meu sistema, para que ele seja consultado numa futura etapa. Se a pessoa fala não autorizo, eu falo: então acompanhe as nossas redes sociais ou o nosso site, porque a gente sempre manda as nossas vagas por lá. Então, essa troca, você já começa se abrindo, né? Você já começa mostrando para a pessoa que você respeita ela, que você se interessa com o currículo, que você se interessa com ela, com o trabalho dela, tá? Isso é muito importante. Na entrevista, troca. Gente, uma coisa que eu costumo fazer muito, eu estudei em 2 universidades, na verdade estudei em 3 universidades aqui aqui em Curitiba. Por quê? Porque eu fiz a minha graduação na PUC, e daí eu fiz um início de mestrado na Unicuritiba, 1 ano de mestrado na Unicuritiba, e depois fui fazer meu mestrado na UFPR. Então eu conheço professores dessas 3 universidades, e também por ser professora, por ser do meio há algum tempo, a gente conhece vários professores e tal. E outros advogados, enfim. Quando eu vou fazer um processo de estágio, um processo seletivo de estágio, eu tento engajar. Lógico, eu tenho uma diferença gritante de idade com o candidato do estágio, geralmente, né? Mas eu tento engajar numa conversa que deixa ele tranquilo. Onde você estuda? Eu estudo na PUC. Pô, quem que é teu professor de não sei o quê? Nossa, era meu professor. Ou esse já não era da minha época. Quando eu saí, essa pessoa ainda não tava lá. Pra deixar a pessoa tranquila, pra fazer uma troca, pra pessoa ver que você saiu do mesmo lugar que ela, que você tem o mesmo respeito, que ela pode chegar onde você tá. Essa troca é muito relevante. Advogados, a mesma coisa. Aonde você trabalhava? Pô, que legal! Você trabalhava lá, eu conheço tal pessoa de lá, ou não conheço. Nossa, queria conhecer, como é que funcionam as coisas lá. Respeito, empatia, entender que a pessoa que tá ali, ela pode ser alguém que vai entregar muito pra você. Vai entregar muito pro teu escritório. Vai entregar muito dela. Então você tem que ter respeito. Essa troca é muito legal. E todo processo seletivo, ou toda troca, como eu tô falando aqui, ela traz benefício para as 2 partes. Então, às vezes, eu tô falando ali com um candidato, eu quero saber, sei lá, ele veio de outro escritório. Nossa, mas como é que era lá? Nossa, e o que aconteceu nesse caso, naquele caso? Então, eu mesma acabo aproveitando muita informação desse candidato se eu dou liberdade para ele conversar comigo, para ele trocar comigo. Se eu não sou aquela pessoa que vai olhar, tá, teu currículo diz isso, isso e isso, é verdade, é mentira? O que você fez aqui? Entendeu? Não é por aí. A gente está trabalhando com pessoas. A gente tem que ter empatia e entender de comportamento. Decisão. Então, quando você toma uma decisão por um candidato ou por outro candidato, você tem que reportar isso para os candidatos que ficaram no processo seletivo. É, de volta, uma forma de demonstrar respeito, de demonstrar empatia. Você não precisa dizer, olha, eu selecionei outro candidato porque você não fazia isso, não fazia aquilo, Não, mas você precisa dizer, olha, infelizmente, eu não vou continuar o teu processo seletivo, nós selecionamos outro candidato. Se a pessoa quiser saber por quê, você pode se abrir para uma conversa, você pode, marcar uma segunda conversa, uma coisa mais informal, trocar essa experiência, dar dicas, dar conselhos, muitas pessoas fazem isso. Mas, se não, o mínimo que você precisa fazer é ter respeito por esse candidato e informar que ele não foi selecionado.
Eu mesma já participei de processos seletivos onde eu fui, fiz entrevista e nunca mais ouvi falar. Então a pessoa faz você sair da tua casa, faz você ir até um lugar, faz você criar uma expectativa, faz você conhecer uma empresa, faz você conhecer um escritório e depois ela não te dá retorno. Isso é muita falta de respeito. Então não façam isso. Entendam, quando a gente está contratando de volta advogados, estagiários, a gente está contratando pessoas que vão agregar muito no nosso negócio. Muito no nosso escritório. São pessoas que no futuro podem ser nossos sócios, ou são pessoas que no futuro podem ser parceiros nossos. Então tenham respeito, tenham empatia. Uma mão lava a outra, a vida é assim, todo mundo se ajuda. Quanto mais colaborativo e menos competitivo a gente for, melhor vai ser o retorno pra gente, né? Quanto melhor a gente fizer, quanto mais coisas boas a gente fizer pros outros, mais coisas boas vão acontecer pra gente. E isso é fato. Eu não vou nem discutir aqui se é crença ou se é fato. Então a decisão ela precisa ser comunicada tanto para quem foi selecionado quanto para quem não foi selecionado. Gente, estamos chegando aqui no final. Não gosto de me estender muito. O último ponto que eu vou tratar com vocês é o turnover. O turnover nada mais é do que as saídas, né? Então as saídas dos advogados, saídas de estagiários, saída de back office. Então, o que precisa ficar muito claro em relação ao turnover? Turnover é desperdício. Como assim, Rosine? Desperdício de tempo, desperdício de produtividade. Por quê? Porque você vai ter que treinar outra pessoa. Ah, mas ele já sabe fazer tudo o que eu faço. Tudo bem, mas ele sabe fazer do jeito que tem que fazer no teu escritório? Nunca trabalhou com você. Então, pode ser que ele não saiba exatamente do jeito que tem que ser feito. Ah, mas eu dou liberdade para ele fazer do jeito dele. Tudo bem, mas aquela pessoa que saiu, ela tá levando um pouco do teu escritório com ela. Ela tá levando a bagagem, ela tá levando conhecimento, ela tá levando, às vezes tá levando cliente. Então, o turnover é prejuízo. Desperdício no final das contas. Não prejuízo, pode ser que não. Mas desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de eficiência, de produtividade. Gente, treinar outra pessoa, selecionar outra pessoa, tudo isso demanda tempo, demanda uma pausa no que você está fazendo para ter que fazer de volta, né? Uma coisa que... Ou seja, a seleção ela é extremamente importante para que isso não aconteça. Para que você não precise passar de volta por todas essas etapas. E veja, eu não estou dizendo que as pessoas não têm o direito de sair do escritório que estão, né? Ou se desligar por alguma razão que elas tenham que ficar lá para sempre. Não, pode ser que você contrate alguém que de fato tinha muita sinergia, que a contratação foi excelente e que essa pessoa saia depois de algum tempo. Mas o que importa é que quando essa pessoa sai, ela não olhe para você do dia pra noite e fale tchau, tô indo embora. Não. Então, eu tô saindo por uma escolha minha. Então, eu vou te ajudar a selecionar outra pessoa, vou te indicar uma pessoa, te ajudo no treinamento. Entendem a diferença? A seleção é muito importante. E aí, a gente chega na questão do faturamento. Então, o que a seleção tem a ver com o teu faturamento? A seleção tem tudo a ver com o teu faturamento, né? Primeiro, como eu disse, você pode, no teu processo seletivo, tá encontrando um sócio, um parceiro, alguém que vai trazer mais clientes, alguém que vai ser extremamente eficiente, produtivo, e isso torna o teu faturamento maior. Ao mesmo tempo, você pode estar encontrando uma pessoa que não tem sinergia com o teu negócio e que vai sair do teu escritório e você vai ter que gastar tempo com treinamento, com seleção, com apresentação e mais um monte de coisa, o que faz com que tua produtividade diminua, o que pode fazer com que o teu cliente fique insatisfeito e o que pode diminuir o teu faturamento. Então, a seleção tem tudo a ver com o faturamento. Uma seleção ideal, entre aspas, não temos um padrão, mas a seleção ideal pro teu escritório, ela pode sim garantir que você fature no final do mês 10 mil reais ou mais com o seu próprio escritório,
podendo fazer com que essa pessoa seja produtiva, eficiente, traga mais clientes e te ajude nesse faturamento. Sempre com respeito, com empatia, sempre abraçando, entre aspas, os valores, a missão e a visão do teu escritório. Obrigada pelos elogios. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou dar um tempinho aqui, ver se alguém tem alguma coisa para falar. Mas é isso. Depois, se vocês quiserem fazer algum comentário, contem lá nos posts ou nos stories como vocês fazem o processo seletivo no escritório de vocês ou na empresa de vocês. Sei que algumas pessoas que estão aqui não são advogados, mas é sempre interessante a gente ver, ter ideias novas, né? Como eu falei, aquela questão da prova é muito, muito interessante. Às vezes você pede para a pessoa, escreva um breve texto sobre, sei lá, sobre tua perspectiva, e a pessoa começa a viajar. Então você lê, você já entende que não é exatamente aquilo que ela falou. Então tem várias coisas legais. Ó, a minha mãe, que eu falei, Sueli, que é diretora de RH, mandou aqui: uma seleção perfeita é tudo que você falou e nos leva a termos pessoas que podemos confiar, respeito e empatia. Isso aí. Temos alguns bons exemplos em nossas empresas. Que bom, né? Temos que ter bons exemplos de seleção, de pessoas que começam com a gente e crescem com a gente. Entendam, última mensagem do dia, prometo. O intuito da seleção, o intuito de você ter alguém, não é para a pessoa sair no dia seguinte, certo? O intuito é que todo mundo cresça junto. Sempre, sempre. Desde o estagiário, back office, advogados, todo mundo cresça junto. Se todo mundo crescer junto, o escritório cresce. Seja como já falei várias vezes, na parte pessoal, profissional, o que interessa é que todo mundo esteja entregando o seu máximo dentro do teu escritório. É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Obrigada pelos elogios, pelas mensagens. E beijo grande, até semana que vem. Tchau.